Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite para você que está vendo, boa tarde, ou bom dia para você que está vendo o podcast da Digital Creative. Meu nome é Lucas e nós estamos mais uma semana aqui para conversar com umas pessoas incríveis que nós tivemos a honra de estar aqui com a gente hoje. Mas antes, eu quero falar dos nossos patrocinadores, tá bom? Os patrocinadores da semana, quero falar aqui da Casa da Carne, tá bom? Você pode estar fazendo o seu rancho na Casa da Carne, que está aparecendo agora na sua tela aí o telefone deles, beleza? Pode entrar em contato que lá tem um preço ótimo para atender você. Temos o Varejão Feitosa e Saldanha Limitada. Você pode estar olhando agora aí na tela, vai estar um endereço aqui próximo da Vila J, tá bom? E o telefone você pode falar direto com o Beck, que é o proprietário lá do Varejão. Beleza? Estamos também nossos amigos lá da Reino do Sorvete, que todas as semanas estão com a gente, tá bom? Então, nós temos o Reino do Sorvete aonde? Aqui no Rio do Vale 1 e na Redenção, tá bom? O endereço está aqui embaixo, tá bom? Você pode estar conferindo aí o endereço do Reino do Sorvete, melhor sorvete aqui da Zona Oeste, você pode estar conferindo lá, beleza? E hoje nós também temos aqui o pessoal da GB Baterias. Pensou em bateria? GB Bateria. Esse contato que está aparecendo na sua tela é do contato do Rock. Ele é o proprietário lá. Então você pode estar procurando ele qualquer horário. Se o seu carro tiver brecado aí, aonde for, qualquer horário da noite eles têm lá um plano do SOS Bateria. Qualquer horário você pode estar chamando eles aí que eles vão atender você. E por último aqui o nosso amigo Vini Lanche, pessoal do Lírio do Vale aí, ó. Vini Lanche que tá aqui com a gente, patrocinando aqui a Digital Creative Podcast, tá bom? O melhor sanduíche que tem aqui na área é o do Vini Lanche, tá bom? Vini, nós agradecemos você, meu amigo. Marcos, um beijo para todo mundo aí e muito obrigado, tamo junto. Então, pessoal, depois de tudo isso, quero apresentar aqui os nossos amigos, nossos pastores estão aqui, eu me sinto honrado, um menino na frente aqui de grandes mestres aqui da música e da teologia, da igreja. O nosso pastor Eduardo Nery aqui, tá bom? Foi pastor, nós vamos conversar sobre isso. E também nós temos aqui, olha que você já viu aí na câmera aí, o nosso amigo pastor, compositor, cantor. Aleluia! Carlinhos, da banda Templo. Nós vamos conversar sobre isso também, né, pastor? Eu só não sou patriarca, né? Mas aí, muito obrigado. Olha, já evangelista, já tá bom demais. Amém, muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast da Digital Creative. Nós, aqui, toda a equipe aqui, minha esposa, meus amigos aqui, se sente honrado em ter vocês aqui. Hoje, nós chamamos hoje o Senhor e o Senhor conseguiu um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, então... Opa, beleza, voltou? Voltou. Beleza. Então o senhor arranjou um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. E nós sentimos muito honrados. Nós temos um amigo em comum, o pastor Eduardo. Tá bom? Muito obrigado, pastor Carlinho. Creio que a conversa de hoje vai ser muito boa, vai tirar muitas dúvidas, vai tirar minhas dúvidas também de que eu... Opa, meu Deus. É questão de cabo, né? Aqui a tomada aqui. O inimigo tá furioso. Tirar dúvida de muita gente. Cadê o pastor Carlinhos? Eu também, né? Então, assim, vai ser muito legal para o pessoal de Manaus aqui conhecer aqui a sua trajetória que o senhor está fazendo agora, junto com o pastor Eduardo Nery. Amém? Ótimo. Olha, para mim já é uma satisfação muito grande, um privilégio poder participar de mais um programa onde a gente pode falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, a direção que Ele tem dado, né, a cada passo que a gente dá rumo a coisas maiores que Ele tem preparado para todos nós. E graças a Deus, mais um espaço aqui, a gente quer criativamente participar e elucidar, né, algumas questões, né, junto com o pastor Eduardo aqui, que estão ligadas a esse assunto tão polêmico, né? A música secular, a música gospel, como é que está isso, né, na cabeça do cristão, e vamos que vamos. Dá pra perceber que vai ser quente hoje, hein, pastor Eduardo? Nada não. Carlinho é um amigo de longas datas, eu sou grato pela vida dele também.
um amigão como o Lucas. Hoje eu conversando com ele, eu falei assim, cara, eu vou chamar um cara, eu tenho que chamar esse cara. E ele desmarcou um compromisso, conversou, graças a Deus, ele está aqui conosco. Legal. É um cara que eu conheci o Carlinhos em 98, logo quando ele se converteu. Eu estava no show no Shake, não, aquele da frente, no Bancrever. Teve um Aline Barros, se eu não me engano, lá, e você cantou. Sim, era um evento da Igreja Viva. Igreja Viva, em 98. Eita, nós somos dinossauros. A gente lembra de algumas coisas. E aí, o que é que acontece? Nesse período, a música cristã, a música gospel, estava estourada em Manaus. Eu lembro do Louvor da Praça, acho que tu participou, quem organizava o Louvor na Praça naquela época, eu creio, Lucas, que já era o pastor Teté. Sim, sim. O apóstolo da Teté, Aliança, né? o apóstolo Teté da Aliança, ele começou com Louvor na Praça, era um negócio muito bacana. Toda sexta-feira, o happy hour dos crentes era lá na Praça da Saudade, que hoje é conhecido como Praça da Bíblia. Era fantástico ali, Deus salvou muitas vidas ali, era muito bacana. Verdade. Nós fizemos o terceiro CD da Templos. Lá era para ser o DVD, mas deu um problema com o cinegrafista da Boas Novas e tal, equipamento. Aí ficou só o ao vivo mesmo, né? Mas era para ser um DVD na Praça da Saudade, né? Algo inédito para a época, né? E quando o pessoal só de fora fazia DVD, né? E a gente já estava com esse projeto na mão, mas assim, Deus sabe todas as coisas. Não deu certo, mas nós ganhamos muitas vidas naquele lugar. Aquele lugar muito especial. Então, naquele período, Lucas, eu lembro que tinha muitos eventos, muitos mesmo. Mas isso aí o que é? 2000, 98? Nessa época aí do Louvor na Praça, na época já de 98. 98 ainda não estava explodindo 99. A visão celular. Isso, foi quando começou... De 98 a 2004, 2005, né? Era direto. A gente estava, na vinda para cá, nós estávamos até conversando sobre... que você vai estar em Boa Vista, que as nós estamos articulando algumas agendas, né? Já está expandindo aí. E depois a gente fala sobre essa questão da independência hoje, né? Mas realmente o Louvor na Praça foi um marco inesquecível. Para quem conviveu naquela época, é inesquecível. É um negócio que marcou. Era uma parada muito bacana que tinha. Eu lembro que tinha os encontrões das igrejas, dos louvorzões e tal, aquela coisa toda, que uma igreja ia visitar outra. E eu lembro que antes de 96, eu conheci o Evangelho em 96, eu lembro que as igrejas, a Assembleia de Deus, ela fazia muito aquele lance da tomada de território, que saía marchando pelas ruas e tal. E eu lembro que nessa época tinha muita questão relacionada a louvor. Tinha muito encontrão de louvor, acho que tu participou. Encontro de bandas, né? Encontro de bandas, perfeitamente. Então, eu lembro que teve o tio Mesquita fez uma tomada lá na Ponta Negra. Eu lembro que ele fez um evento com várias bandas, né? Do pessoal da Macan. Aí já um tempo desse, acho que foi lá para 2008 já. 2008, 2009, nessa época assim. E tentou trazer de volta. Dá uma resgatada, né? Dá uma resgatada. Mas eu sinto muita falta, Carlinhos, dessa época. É verdade. Isso já é um outro ponto também, que na cidade de Manaus já ocorreram muitos eventos em lugares específicos onde o povo de Deus se encontrava ali, né? O próprio Olímpico Clube, né? Era um point também de grandes eventos. O pessoal, grandes cantores e intérpretes da música nacional gospel vinham para lá e a gente fazia pré-show, né, do pessoal. E esses eventos foram se acabando, né? Alguns foram para o Sambódromo, né? E agora poucas pessoas, né, conseguem fazer eventos na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, trazendo esses ícones da música gospel para cá, né? E fazendo isso ainda acontecer, né? Mas antigamente existia muito mais eventos, né? Sim, tinha muito evento. Tu é de que época, Lucas? Eu sou de 2007 para cá. Aprendi a tocar desde 7 anos de idade. Minha vida toda foi na igreja, mas eu me vi como um músico assim, fora da igreja foi 2007, 2008,
Quando eu comecei a me destacar melhor, eu toquei em banda que eu era baixista, mas em 2009, não sei se chegou a ouvir, acho que isso vai um flash assim na cabeça da banda Imperativo. Sim, eu O lembro. pessoal aqui da Guanabara, do Vale 1 aqui, do Franklin, Lembro, é lembro. outros meninos. Dessa região teve banda Escape, Sim. né? A própria banda Atro é dessa Sim, área, a né? banda pra Atro é cá. daí. Alvorada aqui. Então, 2007, 2008, eu me via saindo da igreja e para tocar nesses eventos. Eu era tecladista e nosso segmento era rock. O rock tava tocar muito rock aqui, tem metal nobre, a gente fazia muito cover de oficinas de 3 e a gente tinha um rapaz lá, o Alcemir, ele trabalhava na... Tu tocava resgate, Lucas? Não, a gente não tocava resgate. Poxa. Tocava oficina. Tocava Rebanhão. Rebanhão? Não, cara. A gente era menino, todo mundo... Olha, Praise a Machine. Praise Machine. Praise Machine a gente chegou a tocar. Olha, então. A gente chegou a tá tocar. vendo? A gente chegou a ir pro show deles em Manaus. Só. Então, assim, eu tenho esses flashes na memória que eu ia tocar nesses eventos e me encontrei muito com a Banda Tempos lá, porque a Banda Tempos como hoje, é um nome muito alto. Pô, o cara da Banda Tempos tá aí, a gente vai fazer pré-show pra eles. E não, a gente, às vezes, como aquela correria de palco, não tem como se falar, que é muita gente envolvida, troca de instrumento, troca de produtor. E assim, a gente chegava e tocava, saía, porque a outra banda a gente tinha que entrar. Era uma loucura, a gente quase nunca... Tinha que obedecer aquela programação. Isso, né? nunca chegou a fazer alianças ali naquele momento. Mas eu sou da época que todo sábado tinha algum evento em Manaus. Tinha algum evento, alguma banda, algum louvor, algum festival pra gente participar. Cara, eu lembro do que nós fizemos. Meu sogro, ele era pastor na igreja quadrangular, que era o Alfa, né? Igreja do Evangelho Quadrangular Alfa, que era no terraço do prédio, onde eu moro ainda hoje. E nós fizemos um festival lá, e vocês foram tocar. Cara, deu tanta gente, meu sogro não teve o que fazer, e a banda tava voando, né? A Tempos estava voando. Tinha estourado o primeiro Tava CD. estourado o primeiro CD que tocava aquele Mambo Santo. Mambo Santo. Lembra? Canta foi Mambo Santo aí. Mambo Santo sem violão, sem teclado, ele é mais ou menos assim, né? Vai. Viemos para cantar, canta para Jehová, ao som desse santo mambo vamos louvar. Nada puedes más y separar del grande amor de Jesucristo. Somos lavados y remidos por su sangre y hoy somos tiempos do Espírito de Deus. Aí a gente amarrava as coisas. Muito top, É. cara. E aí, É uma música alegre, mas porém de batalha espiritual. Sim. Cara, o que é que aconteceu? Meu sogro meteu o carro volante pelo conjunto. E aí eu não tive o que fazer, fui na rádio e divulguei. Eita. Meu amigo ficou... Ele não ficou lotado não, mano. Ficou Hiper, né? hiper lotado. Aí tinha a área de balanço lá do prédio, né? E o meu sogro preocupado com a área de balanço para não ficar muita gente, para não correr risco de, sei lá, quebrar. Ele tava um pouco preocupado. Mas não tinha como, porque foi de grátis, né? Não foi na rua, foi na igreja. Ficou abarrotado mesmo. Então foi muito bacana. E era o que acontecia. E o mais importante disso tudo, que não era só um evento em si. Aquela parada que a gente sempre conversa, que tem que ter o BO, né? Tem que ter o brilho nos olhos. A gente, como cristão, quando a gente faz qualquer evento, como eu costumo dizer, que quando a empresa faz um encontro com seus consumidores, eles querem transformar aquele encontro em números, em vendas. E nós, como cristãos, nós tínhamos a visão assim, que todo evento que nós fôssemos fazer teria que ser voltado para quê? Para povoar o céu, reino, vidas, de alcançar o perdido. E isso aí era o que mais acontecia. Naquela época a galera saía para os eventos e tinha salvação. Lembra que tinha aquele momento parava e tinha aquela palavra,
chamava e tinha aquela galera que não era Não era só música. Não era, como dizia... Oba-oba. Como diz um pastor amigo meu, não era só vento, né? É o vento vem e vai e não traz resultado nenhum. Na realidade, a gente via muitas vidas sendo transformadas. Eu tive experiência no Olímpico Clube, no show da Fernanda Brum e do 4x1. Eu fui batizado no Espírito Santo no show. Eita, glória. Eu fui batizado no Espírito Santo no show. Nossa, cara. Um momento inesquecível para minha vida. Tava lá na adoração, quando eu dei por mim, eu tava de joelho, levantei ali com uma alegria indizível, assim. Fora do normal. Fora do normal. E sendo com uma alegria, assim, que só o Espírito Santo coloca na nossa vida. Então, assim, essa parada da Banda Templos, os meninos, eu conheço um pouco da história do Carlinhos, que vocês, quando vinham do show, muitas das vezes vocês pararam em determinado local, e onde a sociedade excluía, vocês acolhiam, chegavam, desciam do carro, evangelizavam. Exatamente, dava uma palavra. Dava uma palavra, isso é fácil? Às vezes tinha um grupo de pagode tocando num barzinho, a gente chegava, parava e digo, ei, deixa eu te tocar duas aí, né? Uma ou duas músicas aí, o pessoal, Carlinho, rapaz, não era do pagode, do embala samba e tal, rapaz, toca aí e tal, né? Aí a gente tocava Por Amor e Te Amo Jesus em ritmo de samba, né? E todo mundo sabia tocar, o guitarrista sabia tocar o cavaquinho, tudinho. O que aconteceu? Nisso daí a gente viu a operação do Espírito Santo, né? A pessoa bebendo, né? Se divertindo ali. Quando começou a entrar aquela música, começou a entrar a mensagem, as pessoas começaram a colocar a latinha ali de lado, né? Começaram a lagrimar, né? Começaram a sentir a presença de Deus, que Deus habita no meio dos louvores, né? É verdade. Então, independe de ritmo, a gente conseguia fazer esse trabalho e aquilo era uma coisa totalmente natural, né, impulsionada por Deus para a gente fazer, quebrar o paradigma, né? Quebrar, porque o que Deus está querendo que a gente faça, né, com essa música cristã que a gente toca e canta, é que essa música chegue e faça aquilo que o Senhor quer que aconteça. Transforma a vida das pessoas. Se é para libertar, se é para curar, se é para salvar, alguma coisa vai acontecer. Né? É isso. Então, hoje, esse tema é muito, muito próprio, né? Até onde vai, né, a música cristã, até onde ela está chegando. Ela ainda está chegando no céu, ela está chegando no coração de Deus, está chegando para o perdido, né? Ela está fazendo esse efeito, a unção está ali realmente, ou se é uma música qualquer, como uma música secular né? Ela só vai até um limite de emoções, ela não passa para unção, ela não passa para um momento poderoso de Deus operando, né? Ela fica só na emoção ou ela vai além disso? Então tem muita coisa que desde daquela época, né, pastor, a gente via, quando a gente cantava, as pessoas se alegravam, as pessoas, era mais fácil aceitar Jesus naquela época, né? Se bem que hoje a maioria das igrejas estão com uma visão celular e tem todo um trabalho, né, para a conquista de vidas, amém? Só que naquele tempo o louvor trabalhava de uma maneira tão especial que as pessoas do mundo, né, muitos católicos, queriam viver a vida que um cristão estava vivendo, um crente estava vivendo, né? Queria conhecer essas músicas, queria cantar essas músicas junto com a gente, queria ser crente como a gente era, né? Então despertava aquele interesse. Eu mesmo, quando eu era do pagode, né, eu via o pessoal, eu vi o Novo Som pela primeira vez, né, em Manaus, e eu fiquei com vontade de participar daqueles movimentos, né? Só que eu estava no samba, eu estava no mundo, né? E tinha que quebrar aquilo primeiro para eu poder começar a fazer isso. Teve uma galera do samba que veio, né? Por exemplo, tem um amigão que você conhece muito bem, que é o pastor Aldomar, que tocava o pastor Aldomar tocava no Frutos do Pagode. Né? Veio outros, o menino, como é que era do... Não é Ozê, não, como é? Esqueci, me fugiu o nome dele agora. Ulisses? Acho que o Ulisses também. Teve uma galera também do Teve o Leonardo também. Leonardo. Tem a galera do... Teve a galera do Nova Unção, que toda aquela galera tocava na noite. Exatamente. Tem um movimento, Lucas, na Ponta Negra, que de vez em quando eles estão se reunindo e fazendo um pagode lá. O próprio Germando, que era do Embala Samba, também está na igreja hoje, né? E tem muita gente que veio de lá, não só do samba, né?
veio também do forró, veio também do boi, né? Da toada e tal. Nosso amigo Júnior Lira. Pronto, um grande exemplo. O Júnior Lira veio do forró. O Júnior Lira veio do forró. Nós estivemos na casa dele logo quando ele se converteu, lá em 2008. Nós fizemos aquele churrasco, fizemos aquela resenha junto com o Rapel, aquela galera toda. Sim, é verdade. O Lucas, estava eu, você, o Lucas, eu lembro direitinho disso, que nós oramos por ele e tal, acompanhamos ele num período. Exatamente. Então, a grande questão hoje, como você botou, a música hoje, dentro da igreja, o louvor dentro da igreja, está cristocêntrico ou está mais o eu? Será que Cristo hoje ainda está sendo adorado como ele era adorado há, vamos botar, 15 anos atrás, 20 anos atrás? O que é que vocês acham, hein? Daqui a pouquinho uma resposta para você que nos acompanha nesse podcast. O que é que vocês acham disso? Vai para responder agora ou nós vamos continuando? Vai, arrepia, vai. Manda ver aí. Olha, eu tenho um ponto de vista da seguinte maneira. A música ela tem um poder fenomenal de transformar vidas, de mudar rumos, de mudar a mentalidade de uma pessoa, de fazê-la sentir emoções muito fortes. Né? Satanás, ele sabe disso. E ele usa a música secular, ele usa a música do mundo, como a gente chama, para aprisionar as pessoas em algumas situações, né? Situações amorosas, né? Situações de revolta, de ser contra o sistema, de ser contra o governo, de protestar. Né? Então a música ela vai impulsionando o ser humano a fazer aquilo que ela quer, conforme a letra está cantando, está dizendo, está regendo. A letra, o estilo. Exatamente, o estilo também é importante, o ritmo, né? E as pessoas são levadas pela música. Né? O nosso inimigo, ele sabe disso. Agora, quando o louvor, né, a adoração, a música de celebração, que é para Deus, primeiro vai para Deus, para poder voltar para o ser humano, porque quando ela volta para o ser humano, quando ela passa por Deus, né, quando chega em Deus, ela vem com o poder de transformação para tirar essa pessoa da prisão dessa música que está aprisionando ele. Por isso que quando as pessoas vêm para Jesus, elas vêm cheias de bagagem, né? Exatamente. Ela tem que começar a renunciar a algumas coisas, porque a gente conversou sobre isso, as músicas, para mim, ela cria ambiente. Entendeu? Digamos, ouvir um brega, alguma coisa assim, eu vou lembrar de alguma coisa que eu já vivi. Tá entendendo? A música, ela, como o senhor falou, ela faz teu estilo de vida. A música ela tem esse poder de fazer. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós vamos ouvir. Uma coisa interessante, Lucas, que eu vejo também em relação à música é a seguinte. Eu gosto de MPB, eu gosto de forró, eu gosto de eletrônica. Hoje você tem tudo. Vamos lá, vamos fazer uns comerciais aqui. Eu gosto de forró, eu escuto Júnior Lira. Me pede aí um ritmo que eu vou te dar uma opção. Pede o ritmo. O eletrônico. DJ PV. Vamos lá, pede outro. Rock. Vou oficina G3, Mauro Henrique, que eu sou fãzaço, que gosto demais dele. Outro. Uma balada romântica. Novo som. Já vem na mente. Já vem na mente. Entendeu? Se eu quero um rock. Um dia desse, eu dirigindo meu carro, entrou uma pessoa no meu carro, estava escutando, sabe o quê? Eu estava escutando nada mais, nada menos do que Resgate. Banda Resgate. Então, tem todos os gostos. Eu gostava de rock. Eu gostava de pagode. Tem Nova Unção, tem uma galera que você tem o Carlinho também, né? Tem o Carlinho. Tem 5 CDs gravados, tem tudo isso daí. Tem tudo isso aí, cara. Então, assim, a desculpa pra mim ouvir música secular é quebrada aí. Sim. Entendeu? Pra mim, eu vejo assim. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. A música, ela está ligada direto à adoração. 100%. Ela está ligada direto à adoração. Se eu for puxar a Bíblia, eu vou lá para Filipenses 4:8 e vai enumerar uma série de coisas. Se tem algum louvor, nisso fazei.
Se eu não renovar minha mente com a palavra, com o louvor, a minha mente não vai estar preparada para receber. Como é que começa o culto? Como é que a gente chama, atrai a presença do Espírito Santo? Adoração. Como é que a gente atrai a presença de Deus? Através da adoração. Então, se Cristo não for o centro em tudo que eu faça, ele não está sendo o centro da minha vida. É uma parada assim que muitas das vezes a gente diz assim, os tempos são outros e tal. Aí eu respondo para alguns amigos assim, eu disse, cara, a estrada continua estreita e a porta também. Não teve pavimentação e não teve reforma da porta. Tem muito aquela questão das pessoas usarem uma nova estratégia. Tem uma estratégia, né? Vamos cantar uma música. Tem um ministério aqui que eu não posso falar, não convém falar, muito famoso, já foram lá na igreja. E recentemente, umas 2 semanas atrás, no meio de uma canção, eles meteram uma canção secular. No meio da canção, eles fizeram um medley, cantaram uma música secular, aí depois voltaram pra canção. Aí eu, caramba, os caras... São top. Então... Assim, aí quem tá lá, aí a igreja que tá lá, quem concorda ou não, é obrigado a ouvir. Tá entendendo? Mas por conta de pessoas que têm opinião, dizer que não tem problema, esse negócio não tem nada a ver. Eu acho que nós precisamos dividir, separar as coisas. Mas sei o que é santo do profano. Uma parada que se me pergunta assim, eu tava assistindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre pecado. Ele vai falar sobre o que é o pecado. O pecado é ir contra a lei de Deus, a palavra de Deus, e fugir da vontade de Deus, certo? E pecado na lei se tratava com sangue e tal, aquela coisa toda. E tem uma outra situação que o erro, né, a falha, uma determinada falha, se tratava só impureza. A palavra correta é essa. Pecado e impureza. Se tu me perguntar assim, a música secular vai levar alguém para o inferno, eu vou dizer não. O que pode condenar uma pessoa é aquilo que você falou ainda agora, que é o quê? A música, ela cria o quê? Ambientes. Começa a transformar, gente. Vamos lá, você tá casado e tal, aí você começa a escutar uma música lá do só pra contrariar, que marcou um relacionamento e tal. Aí o cara viaja. E por acaso o cara começa a viajar, aí o cara não tá muito firmado, não tá muito bacana, tá passando uma crisezinha no casamento, aí ele entra numa rede social e encontra, tá lá a criatura, aí diz um oi, lembra daquela música? E aí começa a criar um ambiente e tal, uma situação, quando tu pensar que não, tu tá até o pescoço. Se tu não pedir socorro, tu vai pro buraco. Quem não conhece uma história assim? Todo mundo conhece. Então, tem essa parada, tem esse perigo também da música secular. Então, o pecado se tratava com sangue e impureza se tratava com água. Porém, quando você tratava, você ficava um perigo. O que é que isso vai cooperar na tua vida? Como é que tu vai renovar tua mente ouvindo aquilo que tu ouvia quando era um velho homem? Não tem diferença nenhuma, né? Não tem. E outra, a palavra diz o quê, cara? Quando a gente para e olha para a palavra, a gente vai ver o quê, Carlinhos? Que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Mas cadê o novo se eu estou vivendo velho? É isso aí. Sem dúvida, isso é um princípio da transformação, né? Tem que haver a mudança. Eu vou mais além, né? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? E então veja bem, quando uma música não tem a palavra, quando o canto do Senhor não é falado, muito bom falar cantado, sobre isso, né? Há apenas ali algumas frases feitas, alguma coisa
que não foi projetada por alguém que anda na presença de Deus, não foi composta por alguém que chora para Jesus, que chora para o Espírito Santo, né, que está recebendo uma coisa celestial, espiritual de verdade. Seria fonte de inspiração? Exatamente. Quando ele não tem uma inspiração divina para compor, é uma música. Você vê o que o Lázaro fez? O Lázaro, ele tinha um sucesso no mundo, só que ele é o mesmo autor da versão gospel, da mesma música. Secular. Ele compôs, naquela época, uma música. Né? Oh Lord, que tem inglês e tudo. Então, ele gravou essa música. Quando ele veio para o gospel, ele transformou a letra, né, para Jesus. E ali ele conta um pouco do testemunho dele naquela música que antes ele usava para afastar as pessoas de Deus, né? Porque as pessoas elas começavam a pecar por causa daquela música. Aquela música ajudava as pessoas a se afastar de Deus. E ele vem e pega a música, troca a letra para abençoar as pessoas, para trazê-las para perto de Deus. Né? Ele foi um Paulo, né? Deixou de ser perseguidor para ser ganhador. Exatamente. Então, para você ver, aí esse tipo de culto que se utiliza de músicas seculares, né, ele não é um culto espiritual. Meu Deus. Ele não é um culto inspirado. É forte, pelo Brasil. Pelo menos na área da música, né, o pastor pode até pregar a palavra depois, mas naquele momento que a música secular está sendo difundida dentro da casa de Deus e os fiéis estão consumindo aquela música, né, e cantando aquela letra, que não tem nada de Bíblia, que não tem nada de Jesus, é tudo superficial, não chega nem perto, né? Não chega nem perto de Jesus, né? E de nada da palavra de Deus. Aconteceu uma situação, eu estava lá na Boas Novas e a gente estava conversando com o Pregador Lu. E o Pregador Lu estava lançando um álbum novo, eu não lembro agora se era o Árvore de Bons Frutos, eu não lembro. Meu amigo Pregador. E aí o Pregador Lu, batendo papo, eu falei assim, cara, achei massa o teu jingle lá do canal Combate, que ele gosta de luta, e a gente bateu um papo. E aí tava eu, o Pregador Lu, o MC Fino, e o não sei se era o Rapel tava junto também. Aí o Fino falou assim, disse, Lu, vai sair? Disse, cara, eu tô vendo com o meu produtor e tal, que eu fui mostrar a música pra ele pegou e falou que na minha música tava boa, a batida tava muito boa, mas tinha muito Jesus, tinha muita palavra Jesus. Ele pegou e falou pra mim, tu tem que tirar um pouco mais dessa palavra Jesus no meio da música, que tá muito batido. Aí ele pegou e respondeu assim, cara, se eu tirar Jesus da minha música, eu tiro Jesus da minha vida. Uau. Então, Que resposta. não vou tirar Jesus da minha música, porque é a não. verdade dele. Claro, cara. A gente canta a verdade, nossa verdade. E aí sabe o que ele fez? Ele não tirou Jesus da música, cara. Ele tirou o produtor e botou o outro. Uau. Porque tem muito disso, né, do produtor, já vi alguns vídeos, do que vende, né? Produtor, aí o artista vai lá querer o que tá no coração dele lá, o produtor, ele vê o mercado ali. Vê o mercado. Ele trata a coisa comercialmente. Né? Isso. Então, cara, eu vejo assim que hoje nós não temos carência, vou usar assim, de música, de ritmos, né? Uhum. Porque o ritmo, pra mim, o ritmo é de Deus. A única coisa que o diabo é pai é da mentira. Perfeito. Todas as outras coisas ele copia, ele quer tomar pra si, mas não é dele. Então, assim, eu sempre digo que toda música está ligada a uma adoração. Ou a Deus, ou ao encardido, como dizia meu sogro. Eu queria falar aqui também sobre, assim como tem canções que nós não devemos cantar, que são seculares, também tem canções evangélicas que também não são boas. Boa. Isso daí é top também, Lucas. Sabe por quê? Uma situação... Principalmente canções que falam sobre mim, sobre eu. Cara, tem umas ou músicas cantam assim sobre que... pessoas, Uhum. entendeu? Tem umas músicas... Tem música que estoura, né? Tem umas músicas que estouram que, tipo assim... Pô, cara, eu vou ter que falar, velho. É o seu nome aí. Tipo, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aham. Quando me vê na bênção vai se arrepender. Por que eu não vou ajudar ela? Que cristianismo é esse, velho? Me responde só isso. Onde é que tá
a essência de Cristo. Eu posso defender a Damares? Defenda, Damares. Eu acho que a única pessoa que A culpa não é dela. Pastor Carlinhos, acho que é pra mim. A única pessoa que podia cantar essa música só era a Damares. Ninguém podia mais cantar essa música, porque ela tá cantando a verdade que ela passou ali. Beleza, ela tá cantando a verdade que ela passou. Mas onde é que tá Cristo nessa hora? Quem viu ela passar pela prova e não ajudou? Então, quando Jesus passou pela prova, ninguém ajudou ele. Ah, Jesus é top. E aí, filhão? Jesus é o nosso exemplo, pai. É verdade. Não tem pra onde correr. Esse tipo de construção de pensamento na letra, o compositor ele tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Porque ele pode estar querendo falar de uma coisa, mas nós vamos entender outra coisa. E aí, se aquilo não tiver fundamentado na palavra, né, vai ficar fora de contexto. É isso que né? eu- E isso tudo que que eu é fora de contexto é pretexto para heresia. Isso. Tá? Então a gente precisa estar ligado nisso daí, porque isso se tornou uma grande polêmica, essa música. Né? Até me falaram sobre uma música do Anderson Freire também, Sim. da Raridade, né? Sim. Tem alguma coisa lá na letra Sim. que muitos pastores não concordam, algumas pessoas não A, concordam. a música é linda. É, a música é linda. A música Agora, é linda. aí veio uma outra pessoa, depois da música da Damares, e cantou pra ela. Desce do palco e volta a ser crente. Foi a Flor de Lis, lembra dessa música aí? Flor de Lis. Cara, então tem muita música, a gente fala disso assim, é uma parada meio polêmica, mas é uma realidade do dia a dia. A gente vive isso, cara. Então, assim, se não tiver dentro do contexto cristão, se não tiver realmente, como você falou, fundamentado na palavra, pô, não vai rolar, não rola. Então, a nossa vida, ela é pautada, depois que nós conhecemos a Cristo, pela palavra. Pela palavra. Tudo que nós formos fazer, o apóstolo Paulo manda nós examinarmos a nós mesmos. Tudo que nós fizermos, nós temos que examinar nós mesmos. O lance de julgar, não cabe a nós julgarmos. Se o cara está fazendo para a glória de Deus, mas infelizmente nós vamos, querendo ou não, vai ter julgamento, porque tu tá vendo os frutos. Os frutos. E os frutos vão te dizer quem é. Então, pô, o cara faz, o cara vai colher. Cadê o Thales? O Thales sofreu horrores. E não foi nem por causa das músicas que Das ele gravou, músicas foi o dele. que ele falou. Foi o né? que ele falou. Quando É. você fala, tu imagina que nós já somos julgados aqui na terra, e a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados pelo quê? Por tudo que nós falarmos e por tudo que fizermos, cara. Mas ele pediu perdão. Não, beleza. Foi perdoado. Ele tá bombando nos Estados Unidos. Eu gosto demais do Thales. Também gosto. Eu gosto, ele é meu amigo. Eu gosto Sabe qual demais. é o problema agora do Thales? Chama-se ser humano. Eu não digo nem cristão, porque se for o cristão vai perdoar o Thales. É verdade. Eu acho que assim, para as pessoas se levantarem quando ninguém cai, a culpa não é nem da pessoa depois que caiu, é das pessoas que julgam. Hoje ele não faz mais sucesso no Brasil como ele fez em 2011 com aquele álbum lá em Caraca, ele BH, arrebentou. por causa dos próprios crentes. É. Que sempre, ele Pois falou é isso que eu isso. estou falando. O ser humano entrou, deixou o cristianismo dele de lado, né? E agora o Thales na minha igreja não canta mais. Sim. O Thales nesse evento não chama, porque ele falou isso alguns anos atrás. Só que o Thales já está repaginado, restaurado, cara. curado. Se pediu perdão em todos os perdão. cantores do Brasil. Ele tem que ser, tem que ser realocado na posição em que ele estava de novo. E aí é a igreja que tem que proporcionar isso para ele. A volta de um filho, né? Para ele poder continuar fazendo a obra de Deus. Cara, mas de uma sabe, maneira tranquila. sabe qual é a situação que rola muito no nosso meio cristão? É a questão do filho pródigo. Ela se enquadra muito. A do irmão. Ela se enquadra muito nos nossos dias. A do irmão que não concorda. Não concorda. Mas quem foi o pródigo? Foi o que saiu ou o que ficou? Hã? O pródigo, cara, é o que... Foi os dois, na realidade. Se tu olhar, a atitude do que voltou, ele se mostra arrependido. Ele foca em si e tal, e volta, se arrepende. E aí o que ficou? Cadê a alegria? Ele estava chateado porque o pai dele nunca tinha matado nem sequer Bezerro cevado. uma galinha caipira para ele, velho. Ele ficava mordido por isso, ficava chateadinho. Agora, pastor Eduardo, quem se alegrou com a volta dele?
O pai, cara. Então, a grande questão é que nós temos o exemplo do pai para nós seguirmos. Se o cara caiu, se o cara pecou, se o cara... Cara, o nosso dever como cristão, Paulo ensina lá em Atos capítulo 3, quando ele pega... Eu não tenho nem prata nem ouro, velho, mas o que eu posso fazer por ti, eu vou te ajudar a ficar de pé, em nome de Jesus. Dá a mão, estica a mão e levanta o que tá caído. A gente tem aquela máxima do cara dizer assim, que o único exército que deixa os seus feridos pelo meio do caminho é os crentes. Até onde? Tem outra frase que um pastor amigo meu fala que o único exército que mata o seu próprio povo é os crentes. Cara, isso daí é muito triste. Exerce uma sentença que parece que a pessoa nunca vai sair daquilo ali, né? Sim. Sempre vai ter portas fechadas, mas porta de homens. Porque Deus está interessado em restaurar, em transformar a vida dessa pessoa que está voltando, que se arrependeu, né? Sim. Cara, uma coisa que eu acho muito bacana também, uma vez na livraria aconteceu justamente isso. Uma pessoa olhou pro CD do Júnior Lira, lá na livraria onde você me conheceu também. Ele olhou pro CD do Júnior, uma senhora, e virou e disse assim: isso não é de crente. Aí eu não tava como pastor, eu tava como vendedor, né, irmão? Aí eu só fiz botar a mão no bolso e só fiz balançar a cabeça, né? Ela disse assim: cara, fica cantando essas músicas que não agradam a Deus e tal, não sei o quê. Aí eu peguei, ela virou pra mim e disse: o que é que o senhor acha, pastor? Aí eu olhei pra ela, eu disse: irmã, a senhora já tem sua opinião. Ela disse: não, pastor, mas eu quero ver a sua opinião. A sua opinião. Aí eu olhei pra ela assim: querida, a música que ele faz não é pra senhora. Pega! Exatamente. Eu fui mais, aí ela pediu, né? Eu peguei, sentei a mamona, sem dó, né? Como diz o pastor Silas. Eu disse: pergunte por quê. No período eu estava com 16 anos, que eu tinha me convertido. Eu disse: pergunte por que eu só tenho 16 anos no Evangelho. Ela disse: por quê, pastor? Eu disse: por causa de pessoas que nem a senhora, que julgam, que estão como os fariseus que estão ali na boca do gol para fazer o gol, não faz o gol e não deixa ninguém fazer. Como diz o texto, está lá na porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Porque o Evangelho é para todos. Quando você olha lá em Mateus capítulo 13, que diz assim: o semeador saiu a semear, querido, é para todo mundo. E eu quero lhe dizer que eu conheço esse rapaz, eu quero dizer que ele tem uma geração que já segue ele, que ele já resgatou várias pessoas para Jesus, e está caminhando para ser um pastor, e hoje o Júnior é um pastor. E está firme no Evangelho até hoje. Então, quer dizer, a gente não pode, de maneira nenhuma, limitar a graça, sonegar a graça para os outros. Verdade. E o louvor, ele tem esse poder de levar a graça de Deus para resgatar o perdido. Sendo que a gente não pode também esquecer de um detalhe, que é, embora não é ter bagunça, velho. A palavra de Deus diz que tem ordem e decência. É para Deus, irmão. Aquela tal história, eu não estou muito bem da garganta. Mas é para Deus. Mas é para Deus. O Simon podia estar filmando aí com uma J, como é que é o nome daquela? Não esqueci aquela marca. Aquela filmadora de fita. Aquelas não sei nem como é que é o nome. VHS, entendeu? Na época da VHS. Não, mas ele tá com uma câmera digital top, procura melhorar os equipamentos. Procura dar o melhor. Dá o melhor. Entendeu? Essa parada. Tem uma questão interessante aí. Ela, ouvindo o som do Júnior Lira, ela já deve ter julgado pelo ritmo, né? Sim, pelo com estilo certeza de foi pelo cantar ritmo. dele. Aí olha o que aconteceu. O estilo da roupa. Aí olha o que aconteceu. Eu falei mesmo assim. Eu disse: irmã, esse tipo de estilo de música não lhe agrada. O que lhe agrada é Ademar de Campos, Vitorino Silva, essa galera aí, Flor de Lis, Lauriette. Legal, glória a Deus. Mas Romanos 14 diz assim: quem és tu para julgar o servo alheio? Não é para ti, irmão, é para a glória de Deus. Então, só eu não compro o CD, beleza, mas não é para mim. Segue o bonde. Isso que é legal da música, né, cara? De ter estilo. Cada um segue o estilo que gosta, que se identifica. Tem um fato interessante. Eu aprendi com o meu pastor, alguns anos atrás, o pastor Israel Araújo, que existe um conflito de gerações, né?
O pessoal agora do worship, né? Ei, para que o pessoal que... Para com esse Toca negócio o chip todo domingo. Que isso aqui é o chip, pai. Pois é, eu também sou. Apesar de eu ser da antiga, né, a gente mistura tudo e Jesus vai operando em todos. Né? Ei, Carlinhos, eu falando com o Beto Vital, Beto Vital, tava conversando com ele, né? Ele tá lá na Lagoinhas, Dallas. em Dallas. Em Dallas, Sim. né? Aí eu mandei uma foto pra ele, ele pegou e falou, ele falou, pastorzão, agora eu sou da igreja Parede Preta da Calça Rasgada, papai. Agora eu converti. Eu peguei e mandei uma foto pra ele lá na igreja. Aí eu disse, faz inveja não, pai. E nesse dia eu tava com uma calça rasgada, eu mandei uma foto sentado, esticando a perna, com a foto da calça rasgada. Porque, cara, é muito top isso, tu falou. O lance do chip, as coisas mudaram, tem alcançado muitos jovens, muita Sem gente, dúvida. cara. É. Então, Você estava falando das gerações. Pois é, As gerações, Olha, um conflito de gerações. Você pega hoje o pessoal que está fazendo o chip, que é mais fácil de tocar e de cantar. Né? Se você pegar a geração antes desse movimento, A galera da harpa cristã. você vai ter dificuldade de pegar as músicas. Tem que ser muito ensaio, você tem que ser um instrumentista bem melhor do que você é hoje, para você tirar músicas do Kleber Lucas, do Oficina G3, de Cassiane, e você vai misturando tudo eu aí. vou falar uma fácil pra ele tirar, que ele é músico. Aham. Eu quero que ele tire uma música do João Alexandre. Conheço, só se for no violão. É violão. Se você fizer aquelas notas todinha, Eu faço alguns. já estudei João eu Alexandre. digo que não há limites mais para vocês. Não, João Alexandre, tu toca, tu fica. Você pode Desiste de tocar. Você pode estar tanto na geração de agora como na da passada, né? Sim. Então, veja bem, você pega um Jesus Culture, né? Uhum. Você vê o pessoal com cabelo rastafari, aquela coisa toda. Pintado né? e tal. Pintados, tatuados, né? Mas são pastores. A alma deles foi entregue a Jesus, eles têm um coração voltado para o reino e para o evangelismo. A aparência pode chocar, né? Mas a essência que está dentro deles é totalmente do Espírito Santo. Sim. Você sente que é um trabalho voltado para o reino de Deus. Eles conseguem se né? comunicar com Exatamente. com E você com o público, nunca né? vai ver eles tocando harpa cristã, a não ser que eles queiram repaginar alguma coisa e fazer, né? Porque temos o Fernandinho, temos outras pessoas que gravaram, né? Músicas da harpa, né? Mas é aquela coisa, como conciliar a música de 20 anos atrás com a música de hoje, né? Que se faz para Jesus, né? Que é consumida dentro da igreja, que é produzida dentro da igreja, né? Nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que respeitar a geração Muito que bom. está aqui fazendo worship, que está fazendo o que pode para Jesus, para ganhar alma, para exaltar a Deus, adorar a Deus, e temos que respeitar o pessoal da harpa cristã. A galera do old gente- school. Porque nós temos esses dois públicos na igreja. Exatamente. Os dois públicos estão lá na igreja hoje. Principalmente, é muito essa questão, rapidinho, quando o cara vai montar um repertório. Quando eu monto um repertório, eu penso nisso. Agora, tem gente que vai montar um repertório, o cara só pensa no gosto dele. Aí é muito, muito cruel. Entendeu? É, porque ele canta só tipo um segmento ali. Sim. Aí a igreja fica lá. Né? Olha, por exemplo, lá na minha igreja, o pastor Rebouças, da área 21, né? Vou mandar um abraço para ele aí, pastor Esther. Lá, o pastor é da antiga, mas ele respeita a atualidade. Muito Ele bom. canta o Zé de Paula, ele Oh, canta essas O músicas Zé de antigas. Paulo, meu pai tem a voz igual dele. Álvaro Tito. Álvaro Tito, quem canta sou Não eu. há barreira. Não, Álvaro Tito eu me amarro. Quem Gosto canta o demais. Álvaro Tito lá na igreja sou eu. Cante uma dele aí, então. Mas agora não aqueceu, me canta Me muito. perdoa por não ter trazido um violãozinho aqui pro senhor. Hoje. Na Perdoa. próxima vai ter um violão. Pronto. Olha, Mas para você Vai- ver, vai ter a nós próxima, Lucas. Lá nós Glória a conseguimos Deus. unir, né, tanto a geração que gosta das antigas, como a nova geração que curte o que está na atualidade. Né? E nós conseguimos conviver muito bem com isso. Legal, cara. É Essa, muito bom. essa parte assim, por exemplo, meu primeiro contato com o Evangelho foi numa Assembleia de Deus em 86. Eu tinha 10 anos de idade. Meu tio era pastor na Assembleia de Deus em Tefé. Pega lá. E quando eu fui pra lá, era naquela época que crente não Aí já- podia nem pensar em usar bermuda.
Em 86. E quanto mais bater palma. Mas o meu tio era um cara diferenciado. Um pastor já na pegada, tipo assim, tinha uma mente mais aberta. Uma mente mais aberta e tal, para aceitar as pessoas, para abraçar. E eu lembro que quando meu pai aceitou Jesus, em 86, eu fiquei doido, eu pirei o cabeção com 10 anos de idade. Eu disse, agora ferrou tudo. Mamãe perguntava lá pra mim, um menino de 10 anos, brabo, mamãe perguntava, o que é que é? Eu disse, agora o papai virou crente, acabou, não vou poder mais jogar bola, não vou poder mais brincar de papagaio, porque tinha essa parada toda, né? Não assistia televisão. Aí, não podia assistir televisão, eu ficava falando assim, agora. Era até bom se eu não tivesse assistido televisão, que eu não tinha torcido pro Vasco, não tava sofrendo até hoje, né, cara? Então a grande queda, né? Mas eu, como bom cristão, tenho que ser vascaíno, porque eu não posso largar a cruz. Meu pai. Então, o que acontece? Nessa época, cara, eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Porque meu pai aceitou a Jesus. E eu não podia fazer mais nada. Passa-se... Foi em 86... Em 96, eu aceito a Jesus. Uau, 10 anos depois. 10 anos depois. Esse período meu pai desviou. E aí? Papai desviou, aí o papai teve uma parada, adoeceu e tal. O meu tio veio de Macapá, ele já não estava mais em Tefé, ele estava lá em Macapá. Ele veio de Macapá para querer, sabendo que a situação do meu pai era muito complicada, e ele veio às pressas para querer falar de Jesus pro meu pai. Mas eu já tinha aceitado Jesus, eu estava naquele primeiro amor voando, meu irmão. Eu entrei no hospital, fui lá onde meu pai estava, preguei para meu pai volta para Jesus. E Deus faz uma obra na vida do meu pai extraordinária, e meu pai volta para casa. Quando meu tio chegou, meu tio foi falar com meu pai foi e testemunhou isso para ele. Então, a geração passada fazia isso. Tinha essa preocupação com o perdido, ia atrás. Então, eu respeito essa galera também lá de trás, como o Carlinhos falou. A gente tem que saber separar, porque, mas isso tá ligado ao louvor, tá, tudo isso aí tá ligado à música. E as músicas antigamente era, no meu ponto de vista, eram mais cristocêntricas, falavam mais de Jesus do que hoje, Carlinhos. O que é que tu acha? Falava muito mais. Tanto é que o poder do evangelho se propagava de uma maneira muito mais ampla. Né? É verdade. Tanto é que eu soube de relatos que tinham pessoas que cantavam, grupos que cantavam músicas, e paralítico andava, cego enxergava, no meio dos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores, né? E essas manifestações de prodígios de Deus, né, dificilmente você vê quando alguém está cantando. Aí você vai lá para quem foi que compôs aquela música, se aquela música é cristocêntrica, é bíblica, né? Ela está falando do reino de Deus, ela tem uma verdade poderosa do reino de Deus ali, para fazer acontecer alguma coisa de Deus. Não é verdade? Porque o que a gente vê muito também, pastor, são músicas testemunhais, né? Eu estava sofrendo, agora Jesus me libertou, né? Muitas músicas assim, né? Mas você pouco vê músicas falando totalmente de Jesus, exaltando a Deus, né? Exaltando o poder de Deus, o amor de Deus. Ademar de Campos. Falando de Jesus. Né? Ademar de Campos. Ele exaltado, rei exaltado. Vai vir qualquer hora dessa na unção, tá arriscado alguém ser curado. É verdade. Entendeu? O poder de Deus, a palavra é viva, ela está lá. Agora, às vezes, o problema somos nós. Talvez não estamos preparados para cantar aquela música. Né? Aí já vai para um outro patamar, né? Tem gente que grava música, mas não vive, né? É igual o pregador que não vive que prega, né? É forte. Eita Deus! Deixa eu falar com vocês. Fala. Nós estamos com 50 minutos aqui, pessoal. Uma conversa super... Olha que passou rápido. Super produtiva. Muitos ensinos, muita experiência. Mas eu quero dar uma pausa aqui pra gente comer alguma coisa, tá bom? E nós voltamos já já. Legal. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu! Vai, pessoal. Continuando a conversa aqui com nossos pastores aqui, o pastor Eduardo e o pastor Carlinhos. E para continuar a conversa aqui, ó, nós temos nosso patrocinador Vini Lanche. Muito obrigado. Olha que o cara mandou aqui pra gente.
Gente, eu não posso Nem abrir. Salomão, hein? Vou já abrir aqui, mas, gente, o melhor sanduíche que você pode comer aqui da nossa zona centro-oeste. Vou dizer de Manaus, é do Vini Lanche, tá bom? Tá aparecendo o endereço aqui no rodapé, o Instagram deles também aí. Manda um alô aqui pro Marcos, fala que veio do podcast da Digital Creative, que ele vai atender com muito carinho, com toda a atenção. Marcos, muito obrigado, meu amigo, pessoal do Vini Lanches aí, nós agradecemos aqui, tá bom? Melhor lance de Manaus. Um saborear aqui agora, papai. Olá, pessoal, depois da pausa que nós demos aqui, vamos estar continuando a conversa aqui com o nosso convidado, o pastor Carlinho e o pastor Eduardo. E já estamos chegando ao fim. Mas, pastor Carlinho, chegou uma porrada de mensagens aqui, de perguntas. Mas antes de eu entrar nela, eu vi que o senhor falou que o senhor veio... tudo que nós conversamos aqui, o legal é que o senhor pode dizer sobre a música secular, sobre a música gospel, porque o senhor viveu nos dois mundos. Né? Sim, o senhor sim. experimentou os dois mundos. Como é que foi a transição lá da banda que o senhor era para cantar na igreja? Conta aí um pouquinho pra gente. O grande diferencial foi a conversão, né? A palavra, né? Que transformou e mudou a minha concepção musical, né? Foi mudando para a questão da vontade de Deus, né? Na verdade, quando eu me converti, eu não queria nem, Qual era o nome da banda? cantar. Pra quem não conhece, qual era o nome da banda? A banda antiga que eu tinha era a banda Embalaçamba. Embalação. Tocava onde? Nós tocávamos nas melhores casas de show que tinha em Manaus, né? Era o Nostalgia Clube, Clube Eu 10 lembro. e Mistura Brasileira. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Você deu uma dançadinha ali embaixo, no salão. E quando é que o senhor viu ali... Opa, desculpa. Quando é que o senhor viu ali que Deus estava lhe levando, estava lhe chamando para um outro propósito ali? O senhor, poxa, isso aqui não é mais para mim. Como é que foi essa transição? Interessante. Eu saí no auge, né, de todo o trabalho que foi feito de 6 anos, né? E isso é um fato interessante, o número 6 é o número do homem, né? E logo após o 6 vem o 7, que é Deus. Sim. Então eu estava a um passo de dar realmente a minha vida, entregar totalmente a minha vida para Deus. E esse dia chegou. Eu estava no auge do Embalaçamba, fazendo festas no interior, as maiores e melhores festas no interior. Né? Tudo que você imaginar, festa do Guaraná, festa do Cupuaçu, festa da banana, da laranja. Foi em muitos municípios aqui em Muitos Manaus. municípios. Foi uma salada de fruta. Na época também a gente fez carnaval boi bumbá em Isla de Margarita, na Venezuela, quando o tempo estava bacana naquela época, né? Onde a Venezuela era um país riquíssimo. Então nós aproveitamos muito isso daí para formar o nosso caráter musical. Né? Quando eu cantava, eu me sentia um profissional. E isso me fazia uma pessoa melhor. Mas quando eu saía do palco, eu era um drogado, um traficante, uma pessoa que tinha problemas familiares, brigava com meus irmãos, com a minha mãe, tinha sempre, na rua também, né? E era alcoólatra. Então, muitos problemas ali, muitas prisões, cadeias, né? Quando Jesus chegou, eu já estava perdendo a voz. Meu Deus, tanto usar cara, cocaína. sério? A gente estava perdendo a voz. Eu me lembro que eu estava... Mas você usava pra cantar? Eu usava depois e às vezes eu usava antes. Pra né? aguentar a noitada também? Mas é para se drogar mesmo, para curtir o barato, ficar alucinado... E até assim mostrar para os outros que eu tinha condições de usar aquilo. Você era o né? vocalista principal da banda? Eu era o vocalista principal, fui também compositor, né? O Embalaçamba chegou a gravar um disco, né? Um CD praticamente, mas nunca saiu, acho que foi Deus que não deixou, né? Porque tinha minha voz ali, tinham 3 composições, né? Nessa época, Patrick Mota tinha música, né? Nós recebemos também uma música do Claudino, que é um dos supervisores ali da antiga Gillette, agora hoje Procter & Gamble, né? Ele trouxe a música chave do Embalaçamba para fazer o sucesso, que é alô, chegamos no pedaço para mostrar o samba do jeito que sabemos nós. Vou embalar, vou embalar, vou embalar, vou embalar. Essa música estourou. Uau. E quando a gente já estava gravando o CD, aquela coisa toda, só que ao mesmo tempo muita droga, muito problema, perdendo a voz, falando rouco, aquela coisa, a voz sumindo praticamente. Eu digo, como é que eu vou emplacar um sucesso desse, cantar por aí
chegar no Rio de Janeiro, que a gente tinha um sonho, né, um projeto de chegar no Rio de Janeiro e se aproximar dos sambistas de lá. E quando eu vi, eu digo, não, isso não vai acontecer na minha vida. Foi aí que Deus começou a cercar e pessoas começaram a me evangelizar muito, 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 até que um dia eu me converti na sala da casa do Ney, onde era o estúdio, que passou a ser o Estúdio 23, onde nós gravamos o primeiro CD chamado Soberano. Glória a Deus. Ali eu entreguei minha vida, ali o Ney começou todo um trabalho junto com a gente para que a Banda Templo surgisse. Ah, então já foi em seguida a Banda Templos? Exatamente. Cara, já veio a Banda Templos. Eu lembro que nesse período, logo quando te converteu, aí eu volto logo lá no início da nossa conversa aqui, que você cantou lá naquele evento da Igreja Viva. Igreja Viva. 96. E a pergunta que eu te faço, Carlinhos, nos dias de hoje nós trabalhamos com o discipulado, o acompanhamento, aquela coisa toda. Quem te acompanhou até você começar a andar e caminhar no Evangelho? Nós tivemos o apoio, né, de algumas pessoas, alguns pastores, né? Mas eu me lembro de uma pessoa muito especial que, de vez em quando ele faz umas lives aí, é barbudo, todo grisalho, você vai lembrar dele. Rai Pinheiro. Rai Pinheiro. Eu não tinha congregação, eu não conhecia a Assembleia de Deus, não conhecia igreja nenhuma. E a casa do Rai era o point onde eu, o Josué e o Ney frequentávamos. Né? E o Rai passava informações da Bíblia para nós, né? Orava por nós. Né? A gente chegava na casa dele como se fosse filhos dele. Né? Tinha um pouquinho de comida ali, a gente está com fome, come aí, chegava e tal, né? A gente comia, ele tratava a gente super bem, e criou-se uma amizade muito grande, uma fidelidade. O Rai era como se fosse o nosso pastor. Né? Discipulador, né? Exatamente, discipulador. Então, ele teve um papel muito forte, né, para que a gente pudesse caminhar, né, e exercitar a nossa fé e não voltar para o mundo. Porque o Josué era do boi, eu era do samba e o Ney era da MPB. Ele andava junto com o pessoal da MPB, o pessoal que fumava muita maconha naquela época. Foi muito bom o senhor falar isso, porque tem uma pergunta aqui do pastor Wendel. Se o senhor, quando saiu lá do Embala Samba, o senhor recebeu muitos convites para voltar a cantar lá nas noitadas? Inúmeros. Né? O próprio Embala Samba achava que era brincadeira, né? A minha atitude, né? A minha conversão. Porque tem uma questão assim, querendo ou não, isso é verdade. O secular paga mais o gospel. Não sei como é que era o pagamento para vocês. Naquela época pagava. Hoje, uma banda de forró, um músico de forró, ele tem que tocar 50 shows no mês para ele ganhar um bom dinheiro. Né? Né? Naquele tempo não se tocava tanto assim para ganhar um bom dinheiro, até porque a economia o samba era muito divulgado, era a segunda capital do samba, Manaus, e a gente tinha muita abertura para shows. Né? Nessa época tinha muita casa de festa, né? Tinha muitos points em Manaus. Exatamente. E as festas no interior sempre requisitavam bandas de pagode que fizessem um show bacana, né? E a gente estava no meio. Outra pergunta aqui, ó. Se o senhor já ganhou algum música da noitada para Jesus? Algum que o senhor conseguiu tirar de lá, ou que o cara conseguiu, ou voltou? A gente tem experiências de ajuda, né? Porque, olha o Júnior Lira. O Júnior Lira foi uma pessoa que alguém chegou lá e semeou no coração dele. Né? Veio outro e regou. Né? Aí Deus chega e dá o crescimento, né? Como diz a palavra. Eu fui uma das pessoas que semeou na vida de muitas pessoas. Legal. Também consegui regar a vida de muitas pessoas. E graças a Deus eu vejo Júnior Lira, eu vejo o Germando, que tocava comigo no Embala Samba, que hoje está na presença do Senhor. Que incrível, cara. E inúmeras pessoas que estavam olhando o meu testemunho para ver assim, não, o Carlinho, ele está seguro, a decisão dele foi séria. E fora o público que lhe acompanhava, que seguiu para Jesus. Exatamente, isso ajudou. Legal. Tanto o público, né, pessoas que dançavam o nosso som e hoje estão dançando para Jesus. Eu estou aqui, né, pai?
Olha aí. Esse Eu aqui tô é um aqui, eu dançarino, conheci- né, em potencial, né? Eu conheci o Carlinhos na noite. Uau. Eu me converti em 96, o Carlinhos converteu em 98, basicamente 98. 2 anos depois. É. Então, assim, como eu andava muito, conheci as do Pagode, que era lá no Ipiranga, aqui, Sim. era o point, Era o melhor pagode o da melhor cidade. pagode da cidade na época, o Nostalgia Clube, o Clube do Samba, Clube do Samba. um dos mais antigos que Cachoeirinha. tinha, que era lá na Urucará. No Urucará, é. Então, o Carlinhos, ele vem dessa época. Então, ele tem, como você falou, ele tem propriedade. Porque ele viveu os dois mundos. Ele viveu perfeitamente. E aí, quando fala de adoração, ele vai saber. Uhum. Ele sabe a diferença. Sabe a diferença. Uma coisa que eu sei, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, mas o pastor Carlinhos experimentou o mundo, experimentou as coisas da igreja, experimentou Jesus. Exatamente. Eu costumo dizer uma coisa. A música para Deus e de Deus é a música que vai para a eternidade. Uau. A música secular, ela vai ter um fim, porque ela é desse mundo, né? As músicas que exaltam muito a mulher, né? Eita. Que desmoralizam também, que tem muito desmoraliza a hoje. mulher, né? E glamoriza a mulher demais, né? E você chega na igreja, você já vê a música voltada para Jesus Cristo, né? Exaltando Jesus, glamorizando Jesus. É isso, né? cara. Quando você vai para o secular, a maioria das músicas é nessa tendência, né? E hoje você não vê mais músicas de protesto como Legião Urbana, você não vê uma música poética, né? Hoje se deteriorou, ficou pior, né? E músicas como o nordestino... Zé Ramalho. Alceu Valência. Seu Valência. Não, Cara, Alceu Valência. Olha, bicho. O bom. Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Escute essa música, vê se faz mal para nós. Não. Minha Toquinho. vida andar por esse país, para ver se um dia me sinto feliz, guardando as recordações da terra por onde passei. E vai embora. É uma música que não nos fere como cristãos. Né? Não quer dizer que eu vou cantar ela, mas ela também não tem poder nenhum sobre mim, porque ela não é nociva. Não é uma música profana. Exatamente, não é profana. Né? Agora, hoje, o funk, né, até mesmo o sertanejo, né, você já ouve músicas com palavrão, né? Já, naturalmente, literalmente. Conotações sexuais. Exatamente. essas coisas todas. Sempre levando para essa tendência. Por quê? Para o pecado. Levando para o pecado. Né? E a música cristã vai lá e tira a pessoa do pecado. Tá. Muito louco tudo que o senhor falou. Pastor Wayne tá perguntando aqui quando é que o senhor vai na IDF fazer um som lá com a gente. Quando tiver o convite. Né? Pastorzão, faz logo o convite. Oficial. Pastor Wendel tá aqui, ó. Faça o convite. Pastor Wendel, quando tiver o convite oficial, tá bom? Convite, deu uma falhadinha. Convite oficial, Carlinhos Templos e Banda ao vivo, cantando os maiores sucessos que abençoam gerações. Eita Deus. E Carlinho, em Manaus tem um lance do... Vou já passar pra ti, Eduardo. Não, fica à vontade, mano. Tem um lance de... Eu já pensei muito isso. Igual o futebol. O futebol que a gente tem é o futebol Manaus. O cara vai, cada uma avançada, mas não tem aquela explosão. É uma das perguntas aqui que o pastor fez. E a música no Manaus também, não é todas que alavancam, não é todas bandas igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, que tem muito produtor lá, que as bandas vão, alcançam, viram hit no Brasil todo. Até tem uma igreja muito grande em Manaus, que é a própria RBN. Lá tem um Grupos Boas Novas. Não, isso não é uma crítica, isso é uma verdade. E são poucas igrejas que cantam as próprias músicas da própria igreja. Você está conseguindo entender? Sim, tô entendendo. Por que isso acontece? Por que Manaus é assim? Por que a gente não valoriza o nosso povo, cara? Isso tem que ser quebrado, né? Isso é uma grande barreira, às vezes é o homem que coloca isso, às vezes é o próprio povo de Deus que prefere as coisas de fora, porque não vê algo muito interessante no que o pessoal local faz, né? Você vê uma coisa, quando alguém vem de fora e faz um show em Manaus,
os músicos, né? Uma oficina G3. Uhum. Os músicos vão ver eles tocar, sabe que o pessoal toca bem, né? Vão ver que mensagem é que eles têm para dar, né? E vão ali, porque é interessante vê-los tocar e ouvi-los, né? Agora, quando o Carlinhos, vamos dizer assim, vou com uma banda para o interior do Amazonas, já o pessoal de lá já está numa expectativa para ver o que vai sair da minha boca, se a banda que está comigo consegue executar as músicas direitinho, né? Porque eles querem aprender alguma coisa, querem ser ministrados, né, por alguma coisa, entendeu? Exatamente. Então tem essa eu acho que uma hierarquia, né? Sempre o de fora é melhor, aquela coisa. Tem aquele lance do profeta de casa não respeitar? Tem esse lance? Mas aí na IDF é? Mas eu digo para você o seguinte, hoje, aqui em Manaus, no Amazonas, né, tem muita gente boa para produzir, para cantar e para tocar. Antigamente, você contava a dedo as pessoas que trabalhavam. A gente evoluiu muito bem. A gente evoluiu muito em relação a isso. Digamos assim, a gente consegue trazer cantor hoje, um Clever Soares. E acompanhar. Aí acompanha com a banda local. Madalone. A Fernanda Madalone acompanha com a banda local, porque a gente mandou o Rock pediu um vídeo nosso, ela olhou, não, os caras conseguem. Diferente antigamente, que os caras tinham que vir com a banda todinha e o custo era muito alto. Exatamente. Por falar em banda, por onde anda a banda Templos? Muito bom, é uma das perguntas aqui. A banda Templos acabou? Não, a banda Templos não acabou. Eu vou deixar bem claro aqui para você que nos acompanha. A banda Templos, ela surgiu, tá, de um projeto. E o projeto surgiu de um propósito. Então, não existe banda Templos sem um projeto e sem um propósito. Entendeu? Então, o que aconteceu? Várias pessoas já passaram pelo projeto Templos, né, e abraçaram o propósito. Por isso que houve a necessidade de ter uma banda, porque vieram músicas, né? E eu sou detentor de 98% das composições dos 5 CDs gravados. Isso que o pastor perguntou aqui, quem era que fazia as composições? Exatamente, 98% eu compus porque Deus me deu as músicas, né? O resto são alguns irmãos que já passaram pela banda e a outra são parcerias, né? Os 2% que restam. E o que acontece? Hoje, a banda Templos, ou o Ministério Templos, se resume a Haroldo Freitas, Osiel Maduro e Jaziel Maduro. São irmãos, né? E hoje eles estão, né, à frente do Ministério Templos. Seguindo com a banda, né? Eu estou independente hoje, mas com outra banda fazendo o mesmo trabalho. Entendi. As mesmas canções? Exatamente. Eles estão trabalhando para o reino de Deus de um lado e eu estou trabalhando do outro lado. Entendi. E nós estamos agora frutificando muito mais para o reino de Deus. Né? Então Carlinhos Templos. Carlinhos Templos. Entendi. Aqui. Dá para pegar aí, Salmo? Pega aí. Simon. Tem ao vivo e a cores. Em breve teremos camisas, viu, gente? Então, amém, Essa cara. É a sua. Muito show. Pastor Eduardo, e falar um pouquinho aqui a sua caminhada, do que o senhor já viveu como pastor. Tem nenhuma pergunta para mim, não? Tem uma pergunta aqui pro senhor. Pergunta aí. Qual o segredo pro Eduzão fazer um baião tão gostoso? Quem foi que fez essa pergunta? Pastor Wender. Rapaz, esse meu pastor é top demais. É um baiãozinho que a gente faz de terça-feira. Olha aí. E qualquer hora dessa a gente vai te convidar. Já tá convidado. O Júlio Lira tava lá semana retrasada. O Júlio Lira foi fazer dia 8 de junho, se não me falha a memória. O Júnior tava conosco e fez um pé de serra muito gostoso, louvando a Deus. Um abraço pro Júnior, que ele vai ver esse podcast. Um abração pro pastor Wendel Pedrosa, que gosta do baião do Edu. É por isso que o Júnior tá forte, tá forte. Mas aí, pastor, sua caminhada como pastor aqui. Até aqui. O que o senhor está vivendo hoje? Eu conheci Jesus em 96, através da minha esposa, Adriana. Vai estar assistindo esse podcast, vai estar curtindo a página do Digital Creative. Você que está assistindo, recebendo esse corte, é isso, Júnior? São cortes.
Só um corte. Você vai procurar a página digital para você seguir. É top demais. Material de qualidade. Parabéns. Valeu. Vamos lá. Eu cheguei no Evangelho em 96 através da minha esposa. Ela era filha de pastor, estava afastada. E eu vim para Jesus em 96. Conheci meu sogro, que era pastor da Quadrangular. E ele deixou eu namorar com a filha dele. Uhum. E foi onde começou a quebrar alguns paradigmas que eu tinha a respeito do evangélico. Vou usar esse termo. Do crente famoso. Porque a gente, em 96, tinha muita coisas que nós não entendíamos em relação ao cristianismo. E eu conheci meu sogro e ele me abriu as portas e deixou eu entrar e me apresentou Jesus da forma como ele é. E antes de eu chegar, a minha fama chegou antes nele. Uma parada muito, muito bacana. Mas não com informações boas. E ele creu no poder do evangelho transformador e depois de 6 meses ele estava me batizando nas águas. Foi congregar na igreja dele. E aí eu fui congregar na igreja dele, fui caminhar com ele. E aí depois de 10 anos entrei... Ele era pastor, seu sogro? Meu sogro, ele era pastor. O Senhor recolheu, ele está com 1 ano agora, que o Senhor recolheu. E nesse período, eu passei 10 anos, com no interior de 10 anos eu entrei para o seminário da igreja. Uhum. Aí eu fui estudar, fiz o seminário teológico. E antes de entrar para o seminário teológico da Quadrangular, eu, por livre e espontânea vontade, eu comecei a fazer IBAD à distância. Uhum. Seminário da Assembleia de Deus. E eu comecei a estudar, fazer as provas, enviava tudo. E aí depois eu fui para o seminário da Quadrangular. E aí fui formado pastor e tudo. Servi durante 25 anos na Igreja Quadrangular. Quero mandar um abraço para o pastor Manuel Martins, que foi um grande mentor, é um grande mentor, tem um carinho muito grande. E lá eu servi por 25 anos. Trabalhei como pastor auxiliar, pastorei igrejas, pastorei igreja na realidade. E aí, depois, está com 1 ano agora que eu estou na IDF. Entendi, cara. Porque eu só ouvia falar da IDF. Mas o que aconteceu para o senhor deixar a Para Quadrangular? mim sair da Quadrangular, beleza. O que aconteceu? Eu já era apaixonado por essa visão Do MDA. do MDA. Eu já acompanhava. O senhor também é do MDA, né? Não. Não? Não. Ainda não. Tá. Aí o que acontece? Eu conheci o MDA quando eu fui trabalhar na livraria. Eu trabalhei 7 anos em livraria. Uhum. E nesse período eu conheci o pastor Bruno Monteiro, que é lá de Maricá, no Rio de Janeiro, se não me engano, Maricá. E eu fui caminhando e eu comecei a me apaixonar pela visão e comecei a trabalhar com a questão do discipulado, mesmo não tendo na igreja a visão. Por isso que eu me adaptei tão rápido aqui na entendi. IDF. É por isso que você vê do jeito que é, eu já tenho algumas... Estou aprendendo, né? Vou dizer assim, o pastor Wendel tem me auxiliado, eu sou muito grato ao pastor Wendel, à pastora Ágata, porque eles abraçaram a minha família e estão cuidando de nós. E aí quando eu decidi sair, eu fui conversar com o meu pastor e fui pedir minha bênção. Eu olhei assim, disse, cara, eu tenho que colocar isso em prática. E a visão do MDA, quando você entende ela tem que partir de cima e não do meio. E eu me submeti, não falei mal da minha igreja, não falo mal, sou grato. Que legal, cara. Aos 25 anos que eu passei lá, saí pela porta da frente, fui lá, conversei com o pastor Manuel Martins, e ele me abençoou e disse, sirva a Jesus. Visão do reino totalmente aberta. E aí eu vim conhecer o pastor Wendel através de um sobrinho meu, que já congregava aí, o Alexandre, na IDF. E o Júnior Lira é amigo do pastor Wendel. E aí quando o Alexandre chegava lá em casa, falava e tudo, e aí eu peguei e falei, ele falou assim, o Júnior Lira, tu conhece o Júnior Lira, né? E tal, eu falei, tá. Aí eu liguei pro Júnior, peguei algumas informações do pastor Wendel, ele falou assim, cara, o pastor Wendel é top.
Falei com o Cláudio Souza, com o pastor Cláudio. Cláudio Souza. Aí quando eu falei pra ele que eu tava vindo pra IDF, ele falou assim, cara, tu tá indo pro melhor lugar. Que demais, cara. O pastor Wendel é um homem de Deus, a igreja tá em crescimento, essa igreja vai impactar Manaus. E quando nós chegamos, nós fomos muito bem acolhidos. E eu digo assim, você que vai na IDF, você se sente amado e cuidado. Então assim, aí eu cheguei na IDF, hoje eu tô com um ano, dia 5 agora de julho, faz um ano que eu fui apresentado na IDF. Legal. Mas parece que eu já tô aí há Um tempo. um bom tempo, conheci pessoas maravilhosas como meu amigo Rock, o Jânio, pô, uma galera. Então, Boa. e a gente tá aqui aqui na IDF, eu estou caminhando e eu tô como voluntário na IDF. Uau. Eu sou um voluntário como você, como o Simon, como o Rock, porque o título pra mim, ele é segundo plano. É. O É título bom que você tenha pra maturidade, porque pra muitos, a pessoa se sai de um cargo que ela tava pra se submeter a outro baixo, não é todos que fazem isso. mas sendo que Teu coração de servo mesmo. o cargo maior que um servo, que um homem pode ter é o É de ser servo. É o que foi Jesus fez. Então, a questão da nomenclatura, a gente vê na prática. Até porque a pessoa que é líder, cara, aonde ela for, ela é líder nato. As pessoas, ela vai liderar ali onde ela estiver. Sabe o que eu gosto de fazer, Lucas? A caldeirada para te comer. Eu gosto de fazer o baião. Gosto de fritar o peixe pro Rock. Eu gosto de jogar o álcool lá na mão, vendo o Simon batendo a foto da galera que tá chegando. É demais, cara. Então, a questão toda é reino. É isso aí. O que vale mais? O título ou ver a pessoa vindo para Jesus, você abraçando ela? Uau. Então, o reino de Deus, ele está muito acima de um título. Muito acima. Eu não quero ser o cara, eu quero ser conhecido como servo. Se eu chegar ao patamar de servo, tô de boa. Obreiro aprovado. Isso é interessante que o pastor está falando, porque essa vivência do reino amplamente exercitada, ela quebra o poder do rótulo, da posição da pessoa, né? Faz ela reconhecer que aquilo ali para Deus não tem não tem muito valor. Sim. Porque Deus quer usar essa pessoa como servo, né? Viver o cristianismo puro, né? Isso é interessante. Eu conheço a igreja no modelo meu discípulo amado. Eu conheço, convivo com alguns pastores, tenho amigos lá, e eu já aprendi alguma coisa, né? E quem sabe no futuro a gente Olha aí, por ó. ali, né? Cara, então assim, o que eu vejo hoje é isso que você falou. Tem muita gente que uma vez quando eu fui sair, alguns amigos falaram assim, cara, tu vai deixar de... Acabou? Bateria foi embora? Acabou. Ainda tem um tempinho. Quando eu disse que eu tava saindo, o cara falou assim, cara, tu é pastor, tu vai começar tudo de novo. Eu disse, começar o quê, cara? Uau. Eu sei da unção que tá sobre a minha vida, eu sei quem eu sei que eu sou para Deus. Então, a questão da forma que eu brinco com você, da forma como eu te sirvo o Simon, sirvo o Rock, eu vou servir os meus pastores. É isso. Então, é para ficar na porta? Vou ficar na porta. No dia que eu conversei com o pastor, tava eu e o Júnior e a gente conversando, ele disse, mas você vai sair da igreja, você vai para uma igreja nova. Nessa igreja você está há 25 anos, você entra em todas as portas, você tem acesso a todas as cadeiras e aquela coisa toda. Você está no púlpito, está pregando, está servindo. Aí eu segurei na mão do pastor e disse, queridão, eu não estou em busca de púlpito, porque todo dia eu prego. Eu faço aplicativo no meu carro e as pessoas que entram no meu carro, eu tenho a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo aonde eu estiver. Então não é o púlpito, não é o glamour, como o pastor pregou terça-feira. Segura o holofote, sirva aonde você está. A nossa missão é amar a Deus e servir pessoas. Uau.
O resto é consequência. Incrível. Porque isso é muito bom, o cara sair de uma igreja pela porta da frente. Eu saí da minha igreja lá, foi há muitos anos da Assembleia de Deus, e cara, foi justamente isso. Falei, pô, eu tinha construído algo muito legal lá, com uma equipe, líder de jovens, trabalhava na música, tava começando no setor de mídia lá. E foi quando o meu coração começou a se inclinar para a IDF. Aí eu pensei nisso, cara, vou começar do zero. Minha mente. E realmente, eu comecei de zero assim, mas é aquilo, cara. Eu saber quem eu sou, saber o líder que eu sou, a pessoa que eu sou em Deus vai me empurrar para o meu chamado. Tu pode sair de onde tu começou, mas a tua vida vai estar inclinada para aquilo. E hoje eu estou vivendo algo muito bom na IDF. Toda a construção que nós fizemos lá junto com os... Eu acho que o Simon quer falar alguma coisa com toda a ali. equipe. O tempo. Não, beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou terminar o áudio. A gente terminando o áudio. Então, cara, muito bom, pastor. Tudo que é muito de um exemplo para todos. Se todos pudessem seguir isso. Porque o que acontece muito é das pessoas saírem da igreja e falar mal da igreja que saiu. Tanto é, Lucas, que quando o pastor foi me apresentar na IDF, ele não me apresentou como pastor. E foi uma das coisas que mais eu admirei ele e a pastora, quando pegaram eu e minha esposa, sabendo que nós éramos pastores, e nos botaram ali sentado para aprender. Porque tem muitos lugares... E o cara já quer sentar na frente. Nada, que o próprio pastor que está lá, é pastor, vai pautar, não viu nada, não conhece a vida do cara, nada. E aí o que acontece? Fere a liderança dele, não valoriza a liderança que está desde o início com ele. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a postura dos nossos pastores, o Wendel e a pastora Ágata, nesse ponto principal de valorizar a liderança deles. Uau. E assim, é muito top, é muito bacana isso. Então, o servir vai mostrar quem tu é. Se tu só serve no altar, e tu não serve ali na porta, se tu não serve no estacionamento, cara, tem alguma coisa errada. Eu recebi um testemunho de um pastor nosso aqui de Manaus, que ele foi para Santarém, e quando ele chegou lá em Santarém, no estacionamento, tinha um cara com chapelão no meio do sol, aquela poeira toda, na conferência do MDA em Santarém. E aí ele, entrou quando foi no outro dia. E viu o cara lá no púlpito. Viu o cara lá no púlpito ministrando, meu irmão. Nossa. Aí o cara pegou e falou que tinha 500 células abaixo dele. Uau, cara. Tu tem noção do que é isso? Então, quer dizer, o cara entende o chamado dele. Não é o título dele, ele está ali para servir. Jesus fez isso lá em Mateus capítulo 13, que ele cinge com a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, cara. Jesus veio para servir. Ele veio e foi o exemplo. Então, título. Mas como tu é pastor? Não, meu irmão, eu quero ser servo. Tanto é que acho que teve um dia que o pastor me chamou me chamou pelo nome, disse pastor Eduardo. E aí eu fui gravar um depoimento no final do culto, e a moça que foi... Tu lembra disso, né, Simon? A Suzana falou, pastor Eduardo, eu disse, não, filho, chamo só de Eduardo. Então, porque a questão da nomenclatura, porque se eu puxar minha identidade para você aqui, vai estar Eduardo, não tem um PR antes. Minhas atitudes de pastor... A gente vê no Facebook lá, pastor não sei o quê. É tipo, como é teu nome? Meu nome é Pastor Lucas. Não, teu nome, pô. Meu nome é Lucas. É por aí, entendeu? Então, cara, eu não tenho essa carência disso. Então, assim, graças a Deus, em relação a isso, eu sou muito bem resolvido. Amém, cara. E a gente tá para servir. Eu quero servir. Eu quero ver pessoas vindo para Jesus. Eu digo assim, quando eu falo para um cara, Carlinhos, de evangelismo, de reino, e o olho do cara não brilha, eu disse, esse cara tá com defeito. Ele tem que rever alguns princípios dele. Quando eu falo pro cara assim de cuidado, o cara, eu sou pastor e tal, eu falei, tá, beleza, tu é pastor, quantas vidas tu tá cuidando? Quantas vidas tu ganhou pro reino? Tu tá discipulando quem? Onde é que tá o evangelho aí? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Eu chamo esse daí
o crente folhudo. Aquela figueira que não tinha fruto nenhum, só era pompa. Esse é o famoso crente folhudo. Crente tem que frutificar, meu irmão. Amém. Amém? Amém. Cara, 1h de conversa, 1h24 minutos. Perfeito. Foi Quero uma agradecer. conversa saudável, boa, agradável e esclarecedora. Né? Isso, foi muito bom. Deixa eu deixar fazer só uma ressalva aqui. Por favor. Muitas das vezes, as nossas opiniões não são verdades absolutas. Muito bom você Então falar isso. você que está ouvindo e assistindo, não se ofenda. Se você está vivendo e está agradando a Deus, continue. Mas examine-se, pois, você a si mesmo. E o resto é resto. É isso. É isso, Carlinhos? É verdade. Então, Lucas, concorda ou discorda? Concordo, cara. Cada um tem uma experiência com Deus. É Perfeitamente. assim. E todo Serve- mundo vai prestar conta com ele A em palavra todas as diz que suas atitudes. aquele que não come legume não fale daquele que come carne. Rapaz, tu é Eu crente, creio, né, rapaz? Olha aí, ó. A gente lê um pouquinho, né? Isso aí tá lá em Romanos capítulo 14. Faltava só esse complemento. Amém? Beleza. Seu Carlinhos, Tamo juntos. muito obrigado por ter Paz. vindo. Eduardo, Já servo, tô- chamado de servo. Ei, tem um convidado para a próxima semana. Vamos agendar com e ele. é top. É top? É top. É top? É aqui só vê os top.